Pessoal, é, primeira aula minha voz fica falhando. Gente, então, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês. Será a mãe adotiva de vocês. E eu espero que nós tenhamos um resto de semestre aí muito proveitoso. Hoje é dia 27 de maio de 2020. Essa é a nossa primeira parte da aula do dia de hoje, de Civil 6, da turma matutina. E eu gostaria de dizer para vocês que, para ficar mais organizadinho, como eu peguei essa turma, ou melhor, me foi fornecida essa turma, né? Não peguei turma, não, eu ganhei de presente. Então, que eu vou fazer? No início do semestre, eu já tinha feito um plano de aula, né? Inclusive, compartilhei com o professor Silmar esse plano de aula para a gente seguir o mesmo plano de aula. Só que ele achou mais viável o modelo de metodologia que está descrito ali em um plano de aula diferente do que a gente trabalha, que a gente ofereceu. Então, para que haja uma adequação da turma com o professor novo, no caso eu, né, com a professora nova, o que nós vamos fazer? Eu prefiro trazer o plano de aula que eu já trabalho, que eu já sou acostumada e que inclusive já está lá no portal do aluno, né? Esse plano de aula oficial. Aí, se acontecer de a gente estudar um instituto que vocês já viram, vocês só me falam, professora, já vimos esse instituto, que aí a gente fala mais rapidamente como se fosse uma revisão, só para eu constar que eu realmente dei essa matéria para vocês, tá? Eu acho que vocês já viram deserdação, já? Vocês lembram de ter visto deserdação? Que é uma forma de excluir herdeiros necessários. Pois é, aí, ó, a Thalita tá falando que já. Então a gente vai ver bem rapidinho na outra turma. Eu não consegui ver tudo, só que a gente vê tudo hoje. Até porque eu vou cobrar isso na prova, tá? Então eu preciso que vocês vejam essa matéria comigo. E esse plano de aula, eu vou até olhar, porque ontem o portal de vocês foi disponibilizado para mim, só ontem que eu entrei. Então eu vou olhar qual que é o plano de aula que está lá para vocês. Provavelmente é esse. E qualquer coisa eu anexo ele novamente. E a partir de hoje eu que vou anexar as aulas gravadas, eu que vou anexar as aulas de material, o material, né, com a revisão da aula, eu que vou colocar no portal de vocês. Então, eu não costumo dar revisão para a prova. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou passar exercícios para vocês, exercícios que são o tipo de exercício que eu peço na prova. Tá? Para vocês já acostumarem. Esse exercício acaba que vai ser uma revisão, né, gente? Que a gente vai fazer exercício é como se fosse um simulado da prova. Não vai ser simulado porque eu vou estar resolvendo os exercícios junto com vocês. Mas, ainda mais que a primeira prova que vocês vão fazer comigo, eu vou trazer exercícios. Eu tive uma ideia, eu vou trazer os exercícios da prova que eu apliquei para os meninos, a N1, para vocês sentirem como que é a nossa prova. Não, pode deixar que não foge do que a gente vê em sala de aula, não, tá? Lembrando, gente, que a minha prova não tem nada a ver com aquelas atividades que eu deixo lá, que eu vou deixar para vocês. Sabe aquelas atividades depois da aula? Bom, deixa eu até já informar vocês como que funciona. Ué, Beatriz, então, vocês não sabem a nota de vocês ainda, se bem que os professores ainda estão corrigindo as provas. Eu vou ver isso com o professor Silmar, tá? Como que ficou a correção da prova de vocês.
A Beatriz está perguntando aqui sobre a correção da prova. Não foi passado nada, não. Mas eu vou investigar isso aí, ver o que está acontecendo. Bom, seguinte, gente. Todo final de aula, eu já deixo ali engatilhada uma atividade, que é aquela atividade do portal, do EAD. Como que funciona? Sempre vai ser uma pergunta muito simples. É por isso que, é por dois motivos que eu só deixo um prazo de 24 horas para o aluno responder. Gente, é muito importante que vocês obedeçam esse prazo de 24 horas, porque senão essa atividade não tem nenhuma razão de ser, tá? Então, são dois motivos que eu deixo só 24 horas. Primeiro, é uma questão muito simples, que dá para você responder em 2 minutos. Ah, pode deixar, Beatriz, eu sempre faço isso mesmo. Inclusive, foram os meus alunos que me ensinaram a fazer dessa forma aí que você está falando. Ao invés de anexar a resposta, ao invés de fazer a resposta só com anexo de arquivo, ou seja, com o arquivo anexado, tem como o aluno escrever texto, igual acontece na prova. Pode deixar. Então, vamos lá, atividade, gente. Como que eu faço? Ela, geralmente, é bem simples, é só uma pergunta. Uma pergunta, assim, bem simples mesmo. Por quê? Porque o objetivo é que o aluno responda rapidamente depois que a aula acabar, que a reunião aqui é online, remota, encerrar. Esse é o primeiro objetivo, e por isso que ela é simples. O segundo objetivo é que é cientificamente comprovado que quando a gente recebe uma informação, seja ela através de um professor, através de um palestrante, se a gente pode até entender tudo na hora. Só que daqui uma semana, se você não viu esse assunto de novo, se você não revisou esse assunto novamente, mesmo que seja de forma bem rápida, você não memoriza. Então, se eu te perguntar sobre a aula de hoje, semana que vem, provavelmente você não vai saber nada. Você entendeu tudo, mas semana que vem você não vai entender nada. Por quê? Porque isso aí é a nossa memória RAM, entendeu? Do cérebro. Se a gente não revisar instantaneamente, a gente perde toda aquela informação. É por isso que a gente tem aquela sensação de gente do céu, mas eu lembro que eu aprendi, agora eu já esqueci, fico revoltado, né, na hora da prova. Gente, ó, você tem certeza que a Alana falou isso e eu não consigo lembrar, e você fica pé da vida, se xinga todo de burro, retardado. Não, não é isso, é porque tem essa questão aí da novidade de informação. Bom, baseando nisso, é muito importante que vocês respondam essa questão, essa atividade, logo em seguida da nossa aula, para aproveitar que seu cérebro ainda está lembrando, sua mente ainda está lembrando nessas próximas 24 horas do que a gente viu aqui. Tá? Então, por esses dois motivos que eu só deixo 24 horas. Aí, se você falar assim, Lana, minha internet está caindo aqui agora, tal, né? Aí você vai ter mais 24 horas para responder isso aí. Isso a partir de hoje, Bárbara. E uma questão, como que são as minhas ADs que eu faço com as outras turmas? As minhas ADs são justamente essas atividades. Qual que é a notícia boa? Que você já vai ter feito tudo. Se você realmente fizer as atividades depois da aula, você nem vai precisar preocupar com um trabalho novo. E são simples, são perguntas muito, muito fáceis. Por exemplo, conceitue
Pessoal, minha internet de manhã e nesse horário, eu percebi que ela é meio ruinzinha. Então, o que eu vou fazer com vocês com as aulas gravadas? Se eu perceber que uma parte da aula ficou ruim, por exemplo, travando, eu vou encaixar o mesmo conteúdo de outra área, a aula que eu tenho outra turma no noturno, que eu dou a mesma matéria. Tá? Então, para vocês não ficarem com problema se a internet começar a falhar, se eu ver que tem uma parte que ficou sem o conteúdo, eu faço uma montagem lá e coloco o conteúdo que vocês perderam de qualquer jeito, na aula gravada. Voltando aqui, ó, para a AD. Como que vai funcionar? Cada atividade dessa vai valer meio pontinho. Então, por exemplo, se você acertar 6, que é muito provável que isso aconteça, porque são questões muito simples, você já teve 3 pontos. Então, se, por exemplo, a gente fez aí 10 atividades, nós tivemos 10 aulas até a prova. Então, cada atividade vai valer meio ponto. Se você acertar 6, aí você fica com 3 já. Mas, professora, se a gente não conseguir, porque a gente começou hoje, né? A gente vai começar hoje com essas atividades. Se a gente não conseguir as 6 até a prova, se até a prova a gente não tiver 6 aulas, aí a gente vai remanejar isso aí. Eu aumento o valor da questão, da atividade, de meio vai para 1 ponto, entendeu? A gente dá jeito para tudo aqui, meu querido. Aqui é brasileira. Aqui a gente dá jeito para tudo. A gente só não dá jeito para a morte, né? Porque aí é Deus que manda, é patamar, jurisdição ali, não é comigo mais. Né? Mas aí a gente vai, o que a gente pode fazer, a gente vai fazendo aqui. Certo? Então, um dia antes da prova, a gente faz uma série de exercícios parecidos com o que a gente vai, com o que vocês vão encontrar lá na prova, para vocês já ficarem treinados. Igual acontece em cursinho, faz aquele pré-vestibular, né? Aquele dia D, antes da prova do vestibular e tal. Bom, então vamos lá. Para quem chegou depois, bom dia, gente. Estamos morrendo de frio, mas estamos aqui firmes e fortes, graças a Deus. Vocês aí, alguns devem estar debaixo do edredom, estão melhores que eu, mas vamos que vamos. Eu adotei essa turma, né? Então estou muito feliz de tê-los como meus novos filhos nesse semestre. Então eu vou adaptar o plano de aula de vocês ao meu. Então, de repente, o assunto que a gente vai tratar aqui não é tão novidade para vocês, mas aí quando for assim, vocês vão me falando, a Thalita já falou que deserdação vocês já viram. Então eu vou falar bem rapidinho para a gente já passar para o próximo instituto, tá? Então vamos lá. Deserdação, queridos. A gente sabe que a herança ela é transpassada para os herdeiros através do seu direito hereditário. E dentre esses herdeiros, nós temos classes de herdeiros, aqueles chamados herdeiros legítimos. E aí, a herança ela é transpassada para eles de 2 formas. Ou mediante aquela transmissão definida na lei, que a gente fala de sucessão legítima, ou mediante aquela transmissão hereditária que o próprio autor da herança escolhe. É ele que vai eleger quem que vai herdar. Aí ele tem que fazer um testamento. Então, a gente chama esse tipo de sucessão testamentária. E aí, mesmo que o autor da herança decida eleger quem serão os privilegiados de receber aquela herança, ele tem que tomar cuidado. Primeiro que o testamento, a gente viu na última aula bem rapidinho, as formas de testamento, inclusive a segunda aula caiu e me cortou, mas eu já tinha falado sobre tudo praticamente. A gente viu as formas de testamento, que o testamento tem as formas ordinárias e as formas especiais, né? Mas todos são definidos em lei.
Então, o testador, o autor da herança, mesmo quando ele vai eleger os seus herdeiros via testamento, ele tem que tomar cuidado primeiro, porque o testamento tem que estar descrito na lei, ou seja, exige uma formalidade legal. Porque senão esse testamento pode, a validade desse testamento pode ser questionada lá na frente. E aí, de repente, a sua última vontade nem vai valer. Olha que frustração. O cara vai ficar revirando lá no caixão, gente. Teve o maior cuidado para fazer o testamento, estava super feliz, não, vou morrer e vou deixar tudo organizadinho e pá, testamento é declarado nulo. Né? Então, é uma situação bem constrangedora para o falecido, né? Ele vai ficar bem lá na eternidade. Então, ele tem que tomar cuidado com essa formalidade aí, legal, né? Para ver se o testamento dele está conforme a lei. As disposições testamentárias, se elas estão conforme a lei, enfim. E aí, lá nesse testamento, ele também tem que, uma das formalidades é que ele sempre reserve a legítima para os chamados herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são aquelas 3 primeiras classes de herdeiros. Quando a gente estudou ordem de sucessão legítima, a gente viu que existem 4 classes de herdeiros. A primeira são os descendentes, a segunda classe, ascendentes, terceira classe, cônjuges ou companheiros, quarta classe, os colaterais. E os colaterais a gente sabe que tem um limite de contagem de graus, só até o 4º grau que é parente. Passou disso, é só amiguinho mesmo da família, tal. Não é parente. Passou de 4º grau, não é parente. Os filhos dos seus primos, por exemplo, que chamam de tios, nada a ver, que não tem parentesco nenhum de acordo com a lei, é só parentesco afetivo mesmo, tá? Só que aí, dessas ordens de herdeiro, dessas classes de herdeiros, as 3 primeiras, descendentes, ascendentes e cônjuges, são os necessários. Por que necessários? Porque necessariamente 50% do patrimônio do falecido tem que ser reservado a eles. É a chamada legítima. Aqui, ó, essas 3 primeiras classes, os herdeiros necessários. E a 4ª classe, ela é chamada de classe de herdeiros facultativos, porque é uma faculdade do autor da herança deixar herança para eles ou não. Se o autor da herança quiser, no testamento, simplesmente excluir os facultativos de receber herança, sem justificativa nenhuma, ele pode fazer isso pleno e feliz. Nem piscar, nem fazer uma ruguinha assim de preocupação. Simplesmente ele exclui dos direitos hereditários os herdeiros facultativos. Porque, gente, eles são facultativos, não tem que ficar dando satisfaçãozinha na hora de excluí-los da herança. A não ser que o autor da herança queira, né, fazer isso, mas ele não é obrigado a nada em relação aos herdeiros facultativos. Agora, e os necessários? Será que tem como o autor da herança excluir os herdeiros necessários? Lá, quando a gente estudou indignidade, eu acho que vocês já viram indignidade também, as causas de indignidade. As causas de indignidade estão previstas lá no artigo 1814 do Código Civil. Quando uma pessoa é declarada indigna, um herdeiro é declarado indigno, essa indignidade ela é provocada por quem? Não é pelo testador, é por outro herdeiro que reconheceu, que verificou essa prática de indignidade. Essa prática de indignidade está descrita lá no 1814. Hoje a gente vai até relembrar quais são. E aí, ele verificando esse herdeiro, ou o próprio Ministério Público, ou qualquer interessado, por exemplo, um credor do falecido, ele verificando essa parte interessada, verificando a ocorrência de uma das práticas do artigo 1814, por exemplo, tentativa de homicídio contra o autor da herança ou contra seu cônjuge ou companheiro, ele pode, depois do falecimento do autor da herança,
pedir a declaração de indignidade. Aí, esse indigno, uma vez reconhecida a sua indignidade na justiça, ele é excluído da sucessão. Lembra da Suzane Richthofen? Eu cheguei a falar de vocês para indignar? Não, né? Eu adoro essa aula de indignidade, que eu trago ali as fotos do caso da Suzane Richthofen. Alguém que não é da época da Suzane Richthofen, gente, ou todo mundo lembra desse caso, daquela moça, daquela tragédia, gente, onde o namorado e o cunhado dela simplesmente assassinaram o pai da Suzane Richthofen com a anuência dela, porque eles queriam a herança, porque os pais não queriam relacionamento com um rapazinho da favela, e ela era de família chique. Aí eu até brinco que tem uma música do Charlie Brown Jr., saudoso... como que era o nome do vocalista, gente? Do Charlie Brown. O Chorão, o saudoso Chorão. Ai, eu adorava aquele cara, gente. As músicas dele foram as músicas ali do final da minha adolescência, enfim. Aí tem uma música que eu até brinco, que do caso da Suzane Richthofen. Aquela música, essa é uma história de amargar, conheci uma garota, meu irmão, vou te falar, lembra? Tudo que ela quer, o pai dela dá desde casa em Ubatuba, no Guarujá, Uel. Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim. Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado e telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um AP no BNH. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Aí ele continua. O pai dela, essa parte do pai dela eu esqueci. Enfim, que o pai dela vai questionar, fala, você não é bom para minha filha? Não, quem é você? Quem é seu pai? O que você faz? Vou investigar você. Eu até brinco que é a música do romance da Suzane Richthofen, mas nem é, porque a música é mais nova do que o acontecimento. Só que é a história da moça rica e do rapaz favelado, e a família da moça rica não aceita aquele relacionamento e tal. Porém, a gente viu que o problema do rapaz não era a pobreza, porque pobreza não é defeito, né? O problema dele era a bandidagem mesmo, tanto é que ele foi lá e assassinou o sogrão e a sogra, a paulada, junto com o maninho dele, né? Então, assim, família massa, né? Aí, gente, a Suzana teve declarado a sua indignidade, porque ela foi cúmplice de um homicídio doloso contra os autores da herança dela. Só que quem entrou com o pedido de indignidade foi o Ministério Público, no lugar do irmão, o Andreas. Tadinho, as notícias que me chegaram é que ele está completamente surtado, óbvio, né? Provavelmente a irmã dele mais velha matou os pais. E aí, o Ministério Público, representando o Andreas, que à época era menor de idade, o Ministério Público requereu a indignidade e ela teve declarado essa indignidade, porque ela incidiu no inciso 1 do 1814. Então, ela foi excluída da sucessão. Nesse caso da Suzane Richthofen, se ela tivesse descendentes, se ela tivesse filhos, os filhos herdariam o quinhão da Suzane Richthofen por representação, igual acontece na historinha do herdeiro pré-morto. Né? Os filhos do pré-morto, eles herdam por representação, assim como os filhos do indigno. Só que, quando é assim, o herdeiro indigno que perdeu o quinhão, ele não pode administrar o quinhão dos filhos, muito menos herdar no caso de um dos filhos falecer e não deixar descendentes e ele se tornar segunda classe. Ele é excluído tanto dessa sucessão quanto das sucessões seguintes que vierem a acontecer, que envolvam esse patrimônio. Mesma coisa acontece com o deserdado. Mesma coisa vai acontecer com o deserdado aqui. Ele vai ser excluído da sucessão, só que além das causas do 1814, que também sejam a deserdação,
Se o autor da herança ficar vivo para contar a história, que não é o caso dos pais da Suzane Richthofen, nesse caso do deserdado, se ele for considerado como tal, também vai ser excluído da sucessão, e se deixar descendentes, os filhos irão receber por ele o quinhão mediante o seu direito de representação. Só que, mesma coisa, o excluído da sucessão não vai poder administrar os bens que os filhos deles receberam por representação, muito menos herdar pela ausência desses filhos, tá? Então, vamos lá, vamos então aqui começar. O que é a deserdação? A deserdação é uma penalidade civil. É uma penalidade civil que priva o herdeiro necessário, tá? Priva o herdeiro necessário do seu direito, tanto à legítima quanto à herança, tá? Então, é uma penalidade civil que priva o herdeiro necessário do seu direito à legítima e à herança. E essa penalidade civil é aplicada por quem? Pelo próprio autor da herança. A principal diferença com a indignidade é essa, porque aqui quem exclui o herdeiro da sucessão é o próprio autor da herança, na indignidade não. Na indignidade, ela tinha que ser, o judiciário era provocado a declarar a indignidade por alguém diferente do autor da herança, porque esse já estaria morto. A indignidade, ela só é buscada pelo interessado depois da morte do autor da herança. Então, é por isso que o autor da herança nunca poderia requerer uma indignidade. Mas quando o autor da herança quer excluir alguém dos direitos sucessórios, primeiro, se for herdeiro facultativo, basta em testamento ele falar, não quero que o fulano de tal ou os meus herdeiros facultativos, que são os meus parentes colaterais, herdem. Eles não vão herdar nada. Ele não precisa nem justificar. Basta ele declarar isso em testamento, gente. Por isso que não vai, a deserdação ela não serve para herdeiro facultativo. Porque não precisa justificar, o autor da herança não precisa justificar a exclusão dos facultativos de receber a herança. Agora, para excluir herdeiro necessário, além de justificar no testamento também, então precisa do testamento, então a deserdação ela é feita apenas mediante testamento pelo autor da herança. E esse testamento tem que ser válido, uma vez que esse testamento é nulo ou anulado, caduca a deserdação, não há que se falar em deserdação, perde o efeito a deserdação, então esse testamento tem que ser válido. Aí o testador, além de justificar por que ele está excluindo esse herdeiro necessário de receber herança, do direito a receber herança, essa justificativa tem que estar elencada nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil. Então, veja bem, para eu excluir, para o autor de herança excluir um herdeiro facultativo, basta ele falar, não quero, não sou obrigado a nada. Exclui, lá no testamento, ele exclui os herdeiros facultativos, nem precisa justificar, não precisa de nenhuma ruga de preocupação. Agora, para excluir herdeiro necessário, o buraco é mais embaixo, bebê. Para excluir herdeiro necessário, tem que justificar, e a justificativa não pode ser qualquer uma. Justificativa tem que estar descrita no artigo 1962, quando os ascendentes querem deserdar descendentes, ou no 1963, quando descendentes querem deserdar ascendentes. Tá? Então, esse é o processo de deserdação, esse é o ato de deserdação. O autor da herança tem esse poder de excluir herdeiros necessários através da deserdação, só que ele tem que fazê-lo em testamento e justificar baseando-se nas causas descritas nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil. E aí, abra-se o Código Civil aí, o artigo 1962 diz o seguinte, além das causas mencionadas no artigo 814, olha aí,
O artigo 1962, que trata de deserdação, começa desse jeito. Além das causas mencionadas no 1814, ou seja, além das causas de indignidade, isso que o legislador está falando para a gente, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. 1. Ofensa física. 2. Injúria grave. 3. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. 4. Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Então, por essas 4 causas, o ascendente pode deserdar descendente. Por essas 4 causas, mais as causas do 1814, que são as causas de indignidade. E aí vem o 1963. Além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes por seus descendentes, ou seja, os descendentes agora que vão excluir da sucessão os ascendentes. 1. Ofensa física, de novo. 2. Injúria grave, de novo. 3. Agora muda um pouquinho. Relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou com o marido ou companheiro da filha e da neta. E 4, desamparo do filho ou do neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Então, dentre essas hipóteses legais de deserdação dos ascendentes contra os descendentes e dos descendentes contra os ascendentes, existem algumas causas que são comuns tanto para excluírem descendentes quanto para excluírem ascendentes. E outras causas que são específicas, certo? Então, vamos às hipóteses legais rapidamente aqui. Primeiro, a gente sabe, a gente viu, acabou de ler que no caput dos 2 artigos, o 1962 que trata da deserdação dos descendentes e o 1963 que trata da deserdação dos ascendentes, no caput dos 2 fala que são causas de deserdação as causas de indignidade, que são do 1814. Quais são essas causas? Vamos relembrar rapidex aqui. Artigo 1814, causas de indignidade que levam também à deserdação. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. 1. Que houverem sido autores ou coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. É o caso da Suzanne Richthofen, que foi declarada indigna, que a gente acabou de falar. Ela participou do homicídio dos seus próprios pais. Óbvio que quando acontece o homicídio do autor da herança, a única saída para excluir esse herdeiro é através da indignidade, né? Porque ainda não existe testamento de pessoa morta lá no centro espírita. Então, a oportunidade de excluir a Suzanne Richthofen era só mediante a indignidade mesmo. A gente viu que a deserdação ela é feita mediante testamento, então o autor da herança tem que estar vivo, no mínimo. Então, sobreviveu à tentativa de homicídio. O autor da herança pode fazer um testamento e excluir aquele herdeiro necessário, porque o herdeiro necessário tentou matar ele, ou cônjuge, ou companheiro, enfim. Outra causa de indignidade que também gera deserdação, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou do seu cônjuge ou companheiro. E última causa de indignidade, inciso 3 do artigo 1814, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, gente, o descendente, bem como o ascendente, podem requerer, podem deserdar, requerer não, eles podem simplesmente deserdar no seu testamento o herdeiro necessário que incorre nas causas do 1814. Agora, as causas descritas nos artigos referidos de deserdação. Vamos lá. Primeiro delas, ofensa física. A ofensa física, ela é uma causa que está descrita tanto para os descendentes quanto para os ascendentes para deserdarem
seus herdeiros necessários. Ela está no inciso 1, tanto do 1962 quanto do 1963. Então, tanto para deserdar descendente quanto para deserdar ascendente, a ofensa física é causa de deserdação. Não precisa de processo criminal aqui condenatório em lesão corporal, tá? Basta que o autor da herança se ache ofendido na sua integridade física para deserdar. Segunda causa de deserdação, que é comum também a descendentes e ascendentes, é a injúria grave. Essa injúria grave aí, gente, seria qualquer ofensa à honra, à dignidade do autor da herança, à reputação do autor da herança, ok? Também é comum aos